Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal e hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como ajudar as pessoas, alguém que tem crises de ansiedade. A gente vai falar sobre esse assunto hoje. Primeiramente a gente vai saber como que a pessoa fica com essa situação, o que ela sente, quais são as partes que ela sente o maior descontrole. Temos também aqui frases para você não dizer quando a pessoa está ansiosa, o que pode piorar ainda mais a situação dela. Exemplo real aí que eu vou trazer para vocês também de uma paciente, de uma ex-paciente que ela tinha uma complicação aí com o marido e o que você pode fazer, algumas situações que podem funcionar para você estar ajudando a outra pessoa aí na prática, dicas práticas para você já estar colocando em prática e você já colocar aí no seu dia a dia com as pessoas que você admira, com alguma pessoa que você gosta ou com alguma pessoa que você vê que está precisando aí disso, tá bom? Vamos entrar aqui no chat rapidamente e vamos começar o nosso aulão. Deixa eu só pegar aqui o meu pincel também, tá bom? E a gente já vai começar. Só um momento, pessoal. Só um momento que... vamos lá. Não estou achando meu canetão verde, vamos agora de vermelho mesmo, tá bom? Não tem problema não. O importante são as informações que a gente vai saber. Vamos lá. Como que acontece? A pessoa que está com ansiedade, ela sente descontrole em várias partes aí da mente dela, tá? E em vários sentidos. Vamos a essas partes. Ela sente descontrole nos sentimentos dela, ela sente descontroles nas emoções dela, tá? Emoções e sensações também. Ela sente todo esse descontrole, tá? Então, não adianta a gente estar falando ou tentando direcionar ou tentando aí acalmar a pessoa, falando que vai passar, para ela pensar positivo, para ela pensar de maneira aí diferente, porque ela não consegue racionalizar nesse momento, tá? A pessoa aí não consegue chegar e ter uma conclusão óbvia, e ter uma conclusão simples, e ter uma conclusão do que ela está passando, porque tudo isso daqui ela está sentindo a flor da pele. Isso daí está acontecendo com ela, ela está se sentindo muito mal e temos aí bases que afetam ela neurologicamente, psicologicamente, então ela está sendo afetada e bombardeada por muitas situações que estão atrapalhando ela e isso pode estar fazendo com que ela entre aí num descontrole, num desespero e não deixa ela pensar direito no que ela está passando, no que ela está fazendo, o que está acontecendo com ela. Então nada de passar bronca, nada de querer dar sermão, conselhos, tá? Nada disso vai adiantar no momento que a pessoa está passando por uma crise de ansiedade, tá bom? Ô Ramon, boa noite, tudo bem? Pessoal já entrando aqui no chat. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a segunda parte, tá? Teve uma paciente aí, no caso uma ex-paciente, que aconteceu o seguinte. Essa ex-paciente tinha um marido, que ela não se dava, ela se dava bem, quer dizer, porém nessa parte dela ter uma compreensão maior, não acontecia com ela, O marido ficava falando aí, ai, para com isso, você de novo indo pesquisar essas coisas no YouTube, eu vou jogar o seu celular fora. E você já passou por isso, você já sabe como que acontece, o que vai, eu já estou perdendo a paciência. E isso faz com que a pessoa se sinta cada vez pior. Ela pode aí se sentir cada vez mais fraca, mais incapaz. Então nada disso é recomendável que fale para a pessoa. Vamos ver algumas frases aí bem famosas, algumas coisas que as pessoas tendem a dizer e as pessoas que têm ansiedade tendem a ouvir, tá bom? A pessoa, você precisa se acalmar, tá? Quem que já ouviu isso? Você precisa se acalmar, como se fosse uma coisa fácil, uma coisa simples,
Porém, isso daí não é nada fácil, nada simples, tá, gente? Porque, como a gente disse, a pessoa está passando aí por várias questões internas. Então, não é culpa dela que ela não está se acalmando, e a gente falar para outra pessoa se acalmar não vai adiantar em nada, tá? Você precisa superar essa ansiedade, né? Você precisa aí esquecer, tá? Você precisa aí dar um passo para frente. Você precisa tá deixando isso de lado. Isso não funciona também, porque a ansiedade é um caminho neurológico que faz. A gente aí tem várias questões que podem envolver a ansiedade. Por que a pessoa tá sentindo isso, como, e por vezes não é de hoje que a pessoa está sentindo tudo isso. Isso daí pode estar vindo há muito e muito tempo, tá bom? Então, essa questão também pode atrapalhar e muito a pessoa, tá? Não foque nisso, tá? A pessoa pede aí para ficar falando, não foque nisso, não pensa nisso, não fica aí tá falando sobre isso. Então, a pessoa falando mais sobre isso para ela, a pessoa sofre mais ainda, porque ela se mantém ainda mais na ansiedade, ela fica ainda mais focada nos sintomas. Então não adianta falar para a pessoa não focar nisso, porque quando a gente fala para a pessoa não focar nisso, ainda mais que ela foca, ainda mais que ela se afunila nesse assunto, tá bom? Às vezes isso daí sai às vezes de maneira até um tanto quanto agressiva, e a pessoa pode entender que ela é fraca, que ela é incapaz, que ela não vai conseguir, que tudo aquilo que ela está passando aí, ela não vai conseguir superar. Então a pessoa pode ficar ainda pior nessas situações, tá? E a clássica, isso é frescura. Isso aí é frescura. Isso aí vai passar. Isso aí é uma coisa que você tem que deixar de lado. Isso aí é uma coisa que a pessoa sente. A pessoa pode usar, eu também sinto ansiedade. Então ela pode se usar de exemplo. E isso pode cada vez piorar mais e mais o quadro da outra pessoa que está ouvindo isso. Isso daí não está auxiliando a outra pessoa. Isso daí está jogando ela ainda mais pro fundo do poço. Tá, gente? Vamos ver os comentários aqui. Oi, Maria. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Murilo. Meu emocional está todo confuso. Me perco, me vejo sem rumo, na minha mente totalmente desorganizada. Me sinto emocionalmente demais abalada. Gratidão, boa noite. Opa, Maria, fica aí com a gente aí que a gente já vai falar agora algumas dicas práticas para você estar ajudando as pessoas que estão aí sofrendo com ansiedade, tá bom? Algumas dicas que podem funcionar, que você pode aí estar auxiliando algumas outras pessoas, e você já pode aí estar colocando no seu dia a dia para ajudar sua mulher, seu marido, filhos, amigos, colegas de trabalho, tá bom? Vamos lá para a primeira dica agora. Tenha conhecimento sobre o assunto, tá? Tenha conhecimento sobre o quê? Sobre a ansiedade. Quanto mais conhecimento você tem sobre o assunto, menos medo você tem dele. Nesse caso, quanto mais conhecimento você tem sobre esse assunto, mais empático você pode ficar com a pessoa. Você pode se colocar melhor no lugar dela. Você pode saber, ao menos minimamente falando, o que ela está sentindo, o que ela está passando, e como você pode estar auxiliando ela, como você pode estar ajudando ela. Então, você sabendo sobre o que ela pode estar passando, o que ela pode estar sentindo na pele, você pode estar ajudando ela de maneira mais eficaz, e você pode estar tendo pelo menos um pouco da visão do que ela está tendo, um pouco do sofrimento que ela está passando, tá bom? Então tenha conhecimento sobre isso, tá? Não fale sobre os sintomas para ela, tá? Não fale sobre os sintomas para ela. Quanto mais a gente foca nos sintomas, quanto mais a gente fala para a pessoa sobre os sintomas, mais a gente está atrapalhando ela do que ajudando. Porque quanto a ansiedade, ela se alimenta de atenção. Então quando você fala sobre a ansiedade que ela está passando, fala do momento que ela está passando, você fala dos sintomas, o que ela está sentindo, a não ser que ela queira falar,
você está aumentando ainda mais esse ciclo da ansiedade dela. Então, quando você for focar, falar em alguma coisa, você foca em qualquer questão. Vou chutar alguns exemplos assim. Se você não conhecer a pessoa, você pergunta o nome dela, como que está a família dela, como que estão os filhos dela, como que está o emprego dela, que hora que ela está acordando. Faça perguntas aleatórias mesmo, não precisa ter aí um roteirinho certo, mas nada que tenha a ver com os sintomas dela. Esse que é o importante, tá? Porque assim você ajuda a ela direcionar, tá? Essa atenção sobre o sintoma dela para outras coisas, para outras questões, para aquilo que não está machucando ela. Então você ajuda aí a direcionar tudo isso, você ajuda a pessoa a não focar, ficar em cima daquilo, daquele assunto, daquela questão que está atrapalhando muito ela. Então, dessa forma, você ajuda a ela não pensar naquilo que ela está passando. Se você tiver mais intimidade com a pessoa, se você aí tiver mais, digamos aí, afinidade, se você se sentir mais à vontade, você pode até pegar na mão dela para ela trabalhar o tato, tá? Assim ela se sente mais segura. Você pode olhar nos olhos dela diretamente, tá bom? Você pode falar mais próximo a ela, para ela ter mais foco em você, para ela ter mais foco no que você está falando, no que você está fazendo, nas sensações que você está passando para ela, tá bom? A Maria comentou aqui de novo, gente. Gratidão, é verdade. Quanto mais me abala... Como que é? Quanto mais me abala e eu acalmar, mais ansiosa e deprimido fico. Gratidão, boa noite. É isso aí, Maria. É isso aí. Vamos lá. E também mantenha a calma. Mantenha a calma. Se a pessoa está passando aí por um momento de ansiedade, se a pessoa aí está passando por um momento que ela está muito segura, um tanto quanto desesperada, logicamente, ainda mais se ela não vivenciou por muito tempo a ansiedade, se é uma coisa assim que está chegando na vida dela, são sensações realmente desagradáveis, porém, manter a calma nesse espaço de tempo pode ser primordial também, pode ser muito importante para outra pessoa, porque ela está lá instável, ela está lá querendo passar logo por aquela situação e você se mostra calmo e a pessoa vai tender a associar que aquela é uma situação calma, porque você está calmo e ela está aí, logicamente por causa de todo o processo da crise de ansiedade, ela está um pouco aí desestabilizada. Então você mostrando que está calmo, você está falando às vezes nem com palavras, mas você está passando para ela tá tudo bem, vai ficar tudo bem e você não precisa se desesperar. Isso só pela sua postura de calma diante essa pessoa, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, tá, gente? A gente aí fazendo uma revisão, descobriu como a ansiedade pode agir na outra pessoa, o que você não falar, você deve evitar ou até banir mesmo aí do seu vocabulário, que você não deve falar para outra pessoa e o que você deve fazer para estar acalmando e ajudando a pessoa a passar por essas crises de ansiedade, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Semana que vem tem mais. Boa noite e tchau!